Olá, amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Amores, nessa aula, nós vamos dar continuidade nos assuntos da aula anterior, tá bom? Nós começamos a trabalhar o S e o SS, não foi? E eu não disse para vocês que daríamos continuidade nessa aula? Então, hoje nós vamos falar mais especificamente do S com o som de Z, tá? Antes, eu vou dar uma lida para vocês aqui nessa folha que vocês também vão ter que imprimir e colar ela no caderno, tá? Então, eu vou ler, vou explicar e vocês dão outra lida aí na casa de vocês e colem ela no caderno de português de sala, tá bom? Vamos lá? O uso do S e SS. Assim como outras letras do nosso alfabeto, a letra S tem mais de um som. Como assim quando a gente fala de som? Quando nós vamos pronunciar uma palavra, então, que tem o S, nós vamos verificar que como tem mais de um tipo de S, por exemplo, o SS, e também o próprio S sozinho, quando nós vamos pronunciar essa palavra, sai um som diferente do outro, tá? Então, nós vamos conhecer esses sons e em quais palavrinhas que nós podemos encontrar essa variação da letrinha S, tá bom? Veja abaixo alguns exemplos. O S no início de palavra tem o som C, dele mesmo, tá? Então, assim, quando a gente vai pronunciar uma palavra que o S está no início, a gente não pronuncia assim, S, a gente não fala assim. Ele vai sair como um som de C, tá? Observem. Sapo, sinfonia, surfista. Observaram? Então, o S, ele não vai vir com um som assim, o S. Não, ele vai vir com um som de C, tá? Então, ó, sapo, sinfonia, surfista. Amores, eu já dei essa dica pra vocês uma vez, eu vou falar de novo. Quando vocês tiverem dúvida em como escrever uma palavra, faça leitura dela, né? Tenha o hábito de fazer leituras, que é assim que a gente vai aprendendo a escrever as palavrinhas. E também tenha o hábito de pronunciar essas palavras. Pronuncia elas, sapo, sapo, sapo. Como que se escreve sapo? É com C ou com S? Então, assim, vocês têm que ter o hábito de leitura e o hábito de pronunciar mais de uma vez aquela palavrinha, tá? E sempre observando o som também que vai sair da boca de vocês, tá bom? Vamos lá. Aqui nós poderíamos confundir, ó, sapo, 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 sapo. Será que é com S ou com C? Então, pronuncia mais de uma vez, ok? Aqui nós temos uma infinidade de palavrinhas que começam com a letra S. Tia Aline só deu um exemplo aqui pra vocês, tá bom? Vamos lá. No caso do SS juntinho, ó, no meio de palavras, também representa o som de C. Na verdade, esse som de C aqui, dos dois S juntinhos de uma palavra, nós vamos confundir às vezes com o C cedilha, tá? Porque o som que sai da nossa boca é semelhante àquele som que nós pronunciamos o C cedilha, tá bom? Então, vamos observar, ó. Passeio, assunto, discussão. Então, olha só, esse som aqui, então, ele é representado pelos dois S's bem juntinhos, tá? Tia, separação de sílaba, nós já comentamos isso. Letrinhas iguais ficam em sílabas separadas, em sílabas diferentes, tá bom? Porque se ficar juntinho dá choque, então tem que se separar, tá? Então, esse som de C aqui
mais intenso é representado pelos dois S's, tá? Vamos lá. Quando há uma consoante, amores, é diferente de vogais, tá? Consoante antes do S, então a consoante tem que estar aqui, ó, do ladinho do S, nessa posição aqui, ó, que eu tô mostrando aqui. Então, a consoante tem que estar antes do S. Tem o som de C também. Usa-se apenas um S. Amores, nesse caso aqui nós estamos falando de S no meio de palavras que antes vem uma consoante, tá? Então, antes vem uma consoante e depois uma vogal. Então, nós utilizamos só um S. Por exemplo, ó, conversar, cansado, mensagem. Observaram? Olha só. Eu não falo conversar, nem cansado, nem mensagem. Eu falo conversar, cansado, mensagem, tá? Então, o som do S aqui também vai ser igual a C, tá? Já o S entre duas vogais. Como assim entre duas vogais? Aqui nessas posições aqui, ó, tem que ter uma vogal aqui e uma vogal aqui. Uma vogal antes e uma vogal depois. Ele tem que estar entre duas vogais. Representa o som da letra Z. Então, S no meio de duas vogais, entre duas vogais, o som que vai sair da nossa boca é representado pela letrinha Z. Por exemplo, ó, asa, raposa, tesouro. Observaram? Então, eu não falo C, eu falo Z, o som do Z, tá? Ó, asa, raposa, tesouro. Então, não é a letrinha Z que eu vou utilizar para escrevê-las, não. É a letrinha S. Então, ó, está entre vogais? Então, S com som de Z, tá? Ó, todas elas têm uma vogal antes e uma vogal depois, ok? Ó, uma vogal antes, uma vogal depois, tá bom? Então, o S entre duas vogais é representado pelo som de Z, tá? Aqui, amores, são alguns exemplos, ó. Exemplos de S entre vogais, tá vendo? Ó, casa, gostoso, asa, teimoso. Observaram? Ó, S entre vogais, som de Z. Aqui, amores, palavras iniciadas com S, ó, selo, sino, sapo, serra, tá? Aqui embaixo a gente tem alguns exemplos de S no meio de palavras, porém com uma consoante antes. Então, se tem uma consoante antes, não vai ter som de... o S não vai ter som de Z, tá? O S só tem som de Z entre duas vogais, ok? Ó, conserva, conversa, intensidade, tá vendo? O S aqui tem som de C, tá? E aqui embaixo, palavrinhas com dois S, ó. Osso, pássaro, vassoura, tá? Observaram? Conseguiram compreender? Então, o S, ele vai ter mais de um som, tá? Então, vocês têm que ficar sempre atentos a isso, tá bom? Pronuncie a palavra mais de uma vez e tenham o hábito de fazer leituras. Eu venho falando sempre isso com vocês, tá ok? Então, essa folha aqui vocês vão colar no caderno de português de sala, fazer outra leitura dela, tá bom? Também estou deixando uma atividade do livro didático apenas e mais um videozinho aí para vocês explicando o uso do S, tá ok, amores? Então, por hoje é só. Até sexta-feira, nós não temos aula de português na sexta-feira, hein? Só ciências e artes, tá bom? Então, um beijo grande, fiquem com Deus e bons estudos para vocês, tá? Se dediquem sempre, tá bom? Estou morrendo de saudade. Beijo, beijo.